Você já percebeu que quanto mais você corre atrás de certas coisas, mais elas parecem escapar de você? Como se existisse uma força invisível que empurra seus objetivos para longe justamente quando você mais se esforça. Mas, e se o problema não fosse falta de ação, disciplina ou esforço? E se, na verdade, aquilo que é para ser seu já estivesse tentando chegar até você, mas algo dentro de você estivesse criando resistência? Existe um estado interno específico que determina se as coisas fluem ou se travam. E enquanto esse estado estiver em conflito, em pressa, em tensão, você continuará bloqueando aquilo que deseja, mesmo sem perceber. Carl Jung, o pensador da alma humana, acreditava que a vida externa é um reflexo direto da organização interna da nossa psique. Antes que qualquer resultado se manifeste no mundo, algo precisa se alinhar dentro de você. E esse alinhamento não acontece através de mais luta. Acontece através da calma. Mas não a calma da passividade, não a calma de desistir. É a calma da coerência interna. A calma que surge quando suas partes deixam de competir entre si. Quando você para de forçar o tempo da sua vida. Quando você deixa de resistir ao que está tentando acontecer. Porque muitas vezes não é que a vida esteja bloqueando você. É você quem, sem perceber, está afastando aquilo que já era para ser seu. Neste vídeo, vou compartilhar os 5 desbloqueios que acontecem quando você se acalma, segundo os princípios profundos de Jung. Cada um deles remove uma barreira invisível que vinha impedindo aquilo que já estava a caminho. E à medida que você entender esses desbloqueios, talvez perceba algo surpreendente. Talvez sua vida nunca tenha estado travada. Talvez você apenas estivesse em conflito consigo mesmo. Se você sente que tem corrido, se esforçado e mesmo assim as coisas não fluem, fique comigo até o final. Porque hoje você vai descobrir que conquistar não é sobre forçar, é sobre parar de bloquear. Vamos começar. 1. Você para de afastar o que é seu. Existe algo que quase ninguém percebe sobre si mesmo. Não é falta de mérito. Não é falta de esforço, não é azar ou má sorte. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso do que qualquer um desses fatores. É o fato de que, em certos estados internos, você literalmente repele aquilo que mais deseja. Jung dedicou décadas estudando como a psique humana funciona por baixo da superfície, naquele nível que a consciência não alcança facilmente. E uma das suas descobertas mais perturbadoras é que o inconsciente não apenas influencia suas escolhas, ele as determina. Muito antes de você perceber que tomou uma decisão, algo dentro de você já decidiu. E quando esse algo está em conflito, em tensão, em estado de urgência, ele começa a agir de formas que você não vê, mas que têm consequências muito reais. Você hesita na hora errada. Você fala o que não devia. Você se fecha quando devia se abrir. Você se apressa quando devia esperar. Você desconfia do que merecia confiança e confia no que merecia cautela. Não porque você seja impulsivo ou irracional, mas porque sua psique está tentando se proteger de algo que ainda não foi resolvido internamente. Pense numa oportunidade que chegou até você e por algum motivo que você não soube explicar direito, você deixou passar. Ou numa pessoa que parecia certa, mas algo em você a afastou antes mesmo de você entender o porquê. Ou numa conquista que estava quase ao seu alcance e escorregou das mãos de uma forma que pareceu absurda depois. Esses não são acidentes, são padrões. E padrões têm origem. Jung chamava de sombra as partes de nós que não reconhecemos como nossas, medos que chamamos de prudência, crenças limitantes que chamamos de realismo, feridas antigas que chamamos de personalidade. Tudo isso opera em silêncio, moldando suas reações antes que sua mente consciente tenha qualquer chance de intervir. E é exatamente aí que mora o problema. Quando você está agitado, quando a pressa domina sua mente, quando a ansiedade pelo resultado ocupa todo o espaço interno, você não tem acesso a esse nível mais profundo de si mesmo. Você age a partir da superfície.
E a superfície, sem o suporte do que está embaixo, toma decisões tortas sem saber que está fazendo isso. A calma muda esse jogo de uma forma que poucos conseguem descrever com precisão. Quando você genuinamente se acalma, sua percepção se aprofunda. Você começa a notar impulsos que antes você simplesmente seguia sem questionar. Você percebe quando está prestes a afastar algo por medo disfarçado de lógica. Você reconhece quando está se sabotando antes de completar o movimento. E esse reconhecimento, por si só, já transforma tudo. Porque você não precisa lutar contra seus padrões. Você só precisa vê-los com clareza suficiente para não deixar que operem no escuro. E essa clareza só existe quando a mente está quieta o suficiente para observar o que está acontecendo dentro dela. O que era seu sempre esteve tentando chegar. O que mudou é que você parou de criar o ruído que o afastava. 2. Você deixa de forçar o tempo da sua vida. Existe uma forma de sofrimento que raramente chamamos pelo nome certo. Não é tristeza, não é fracasso, é a sensação de que as coisas deveriam ter acontecido antes, de que você está atrasado, de que enquanto você ainda está esperando, todo mundo já chegou lá. Esse sentimento tem um efeito muito específico na sua psique. Ele coloca você em guerra com o tempo da sua própria vida, e essa guerra tem um custo invisível, mas devastador. Jung observou algo que a psicologia moderna levou décadas para começar a compreender. Cada fase da vida humana tem sua própria tarefa, sua própria sabedoria, seu próprio propósito. E quando você tenta pular etapas, quando você força uma chegada antes de completar o caminho que leva até ela, você não acelera sua conquista, você a compromete. Porque aquilo que deveria ter sido construído no processo simplesmente não foi. E mais cedo ou mais tarde, essa fundação ausente aparece como rachadura no que você construiu. Pense em quantas vezes você conquistou algo antes de estar pronto para sustentar. Um relacionamento que chegou cedo demais. Uma oportunidade que apareceu antes de você ter a estrutura interna para aproveitá-la de verdade. Uma conquista que veio e foi embora rápido demais porque algo dentro de você ainda não estava à altura dela. O problema nunca foi o momento. Foi a pressa que te impediu de completar o que precisava ser completado antes. Forçar o tempo da sua vida é como arrancar um fruto antes de amadurecer. Ele existe, está na sua mão, mas não tem o sabor que teria se você tivesse esperado o momento certo. E aí vem a frustração. Não de não ter conseguido, mas de ter conseguido e ainda assim sentir que falta algo. A ansiedade pelo tempo funciona como um filtro que distorce sua leitura da realidade. Quando você está convencido de que está atrasado, você para de enxergar o que está acontecendo agora. Você deixa de perceber os sinais, as conexões, as aberturas que existem no momento presente. Sua atenção está toda no destino, e por isso você tropeça no caminho. A calma dissolve essa distorção. Quando você sai do estado de urgência, sua percepção do tempo muda de forma concreta. Você começa a enxergar que muita coisa que parecia atraso era, na verdade, preparação. Que o que parecia demora era acúmulo. Que o que parecia perda de tempo era exatamente o tempo necessário para que algo em você amadurecesse o suficiente para sustentar o que estava vindo. E então, algo curioso acontece. Você para de correr para o futuro e começa a habitar o presente com uma qualidade de presença que muda a natureza das suas ações. Você age com mais precisão. Você decide com mais clareza. Você se move com menos esforço e mais efetividade. Porque agir a partir da calma não é agir devagar. É agir no momento certo, com a energia certa, na direção certa. E quando isso acontece, o tempo da sua vida para de ser seu inimigo e começa a trabalhar com você. 3. Você começa a reconhecer o que já está vindo. Existe uma possibilidade que a maioria das pessoas nunca considera de verdade. E se muito do que você deseja já estiver a caminho? E se parte do que você busca já estiver se movendo na sua direção, mas você simplesmente não estiver conseguindo reconhecer? Parece estranho à primeira vista,
mas faz todo sentido quando você entende como a mente humana funciona sob pressão. Quando você está em estado de ansiedade, de urgência, de pressa, sua percepção se estreita. Isso não é metáfora, é fisiologia. O sistema nervoso em alerta foca apenas no que confirma o perigo, o bloqueio, a ausência. Ele literalmente filtra o resto. E o resto, muitas vezes, é exatamente onde estão as respostas que você precisa. Jung descreveu a psique como algo muito maior do que a consciência consegue abarcar. A maior parte do que você é, do que você sabe e do que você percebe opera abaixo do nível consciente. E esse nível mais profundo tem acesso a padrões, conexões e sinais que sua mente agitada simplesmente não consegue processar. É por isso que as melhores ideias chegam no banho, que a solução aparece quando você para de pensar no problema, que a clareza vem nos momentos de silêncio, não nos momentos de esforço máximo. Não é coincidência, é a sua psique funcionando no nível onde ela é mais poderosa. O problema é que a maioria das pessoas interpreta esses momentos como pausas do trabalho real, como se o verdadeiro progresso só acontecesse quando a mente está a mil, calculando, planejando, forçando, e então voltam ao estado de tensão, fechando novamente o canal por onde as percepções mais importantes chegam. Pense em quantas vezes uma oportunidade passou pela sua frente, mas você não estava em condições de reconhecê-la. Não porque ela fosse invisível, mas porque sua atenção estava tão fixada no que faltava que você não conseguiu ver o que estava chegando. A pessoa certa que apareceu numa fase em que você estava fechado demais para perceber. O caminho que se abriu num momento em que você estava olhando apenas para o que estava bloqueado. A calma não é passividade diante disso. É o estado que abre sua percepção de volta para a largura que ela precisa ter. Quando você se acalma, sua atenção se expande. Você começa a notar o que estava sempre lá, mas que o ruído interno encobria. Começa a perceber conexões entre eventos que pareciam separados. Começa a sentir quando algo está se alinhando antes de ter prova concreta disso. Jung chamava isso de função transcendente, a capacidade da psique de integrar informações de níveis diferentes de consciência e produzir uma percepção que vai além do que a lógica linear consegue alcançar sozinha. E essa função só opera bem quando há espaço interno para ela trabalhar. A calma cria esse espaço, e nesse espaço você começa a reconhecer o que já estava vindo, não como fé cega, mas como percepção afinada de alguém que finalmente parou de fazer barulho o suficiente para ouvir o que a vida estava dizendo o tempo todo. 4. As pessoas e oportunidades certas começam a aparecer. Você provavelmente já viveu isso de alguma forma. Um período da sua vida em que as coisas pareciam fluir, em que as pessoas certas apareciam no momento certo, em que uma coisa levava a outra de um jeito que parecia quase impossível de ter sido planejado, em que oportunidades surgiam de direções que você nem estava olhando, e provavelmente também já viveu o oposto. Um período em que, por mais que você se movesse, fosse a eventos, fizesse contatos, tentasse criar conexões, nada parecia ganhar vida de verdade. As conversas não evoluíam. As portas abriam, mas não levavam a lugar nenhum. As pessoas certas simplesmente não apareciam. A diferença entre esses dois períodos raramente está nas suas ações externas, está no seu estado interno. Jung desenvolveu ao longo da sua obra uma compreensão profunda de como a psique humana se comunica com o mundo ao redor, não de forma mística, mas através de algo muito concreto. O que você irradia quando está presente numa conversa, numa sala, numa relação. Quando você está em estado de tensão, de carência, de urgência, você comunica isso antes de dizer uma palavra. Sua linguagem corporal muda, sua forma de ouvir muda, a qualidade da sua presença muda, e as pessoas ao redor percebem, mesmo sem saber nomear o que estão percebendo. Elas se fecham sutilmente, as conversas ficam superficiais. As conexões não aprofundam, não porque você seja inadequado,
mas porque o estado de carência cria uma dinâmica que naturalmente afasta o que você mais precisa. E o oposto também é verdadeiro. Quando você está calmo, quando há uma coerência entre o que você sente por dentro e o que você projeta por fora, você se torna uma presença completamente diferente. Você ouve de verdade. Você faz perguntas melhores. Você percebe nuances que antes passavam despercebidas. Você transmite uma segurança que não precisa ser performática porque é real. E pessoas respondem a isso de uma forma que transforma completamente a natureza das conexões que você constrói. Jung observou que existem padrões que se repetem na vida das pessoas e que não podem ser explicados apenas por coincidência ou planejamento consciente. Ele chamava de sincronicidade esses momentos em que o mundo externo parece responder ao estado interno de alguém de uma forma significativa e impossível de ignorar. Você provavelmente já experienciou isso. Pensou numa pessoa e ela apareceu. Precisava de uma informação e ela chegou de uma fonte inesperada. Estava pronto para algo e exatamente isso se apresentou. Esses momentos não são sorte aleatória. São o resultado de uma psique organizada e presente que consegue reconhecer e responder ao que está disponível no ambiente. A calma não atrai magicamente as pessoas certas. Ela te coloca num estado em que você consegue reconhecê-las quando aparecem, recebê-las quando chegam e construir algo real quando o encontro acontece. E é aí que tudo muda. Não porque o mundo ficou melhor, mas porque você finalmente ficou disponível para ele. 5. Você se torna a pessoa que naturalmente recebe. Existe uma diferença fundamental entre querer algo e estar pronto para receber. A maioria das pessoas passa a vida inteira no primeiro estado, sem perceber que nunca entrou no segundo. E essa diferença, que parece pequena quando descrita assim, muda absolutamente tudo sobre o que se manifesta na sua vida. Querer é um estado de ausência. Ele parte da percepção de que algo falta, de que você ainda não chegou, de que existe uma lacuna entre onde você está e onde deveria estar. E esse estado, por mais motivador que pareça, carrega dentro de si uma tensão que sabota silenciosamente o que você está tentando construir. Estar pronto para receber é completamente diferente. É um estado de inteireza, de alguém que não está correndo atrás porque já reconhece em si mesmo a substância do que busca, que não precisa provar nada porque já há uma clareza interna sobre quem é, que não força porque confia no processo que está acontecendo. E Jung passou décadas estudando o processo que ele chamou de individuação, o caminho pelo qual uma pessoa se torna progressivamente mais inteira, mais integrada, mais ela mesma. E uma das coisas que ele observou nesse processo é que conforme alguém se torna mais completo internamente, sua relação com o mundo externo muda de forma radical. Você para de buscar nas conquistas externas aquilo que só pode ser encontrado dentro. Você para de usar objetivos como prova de valor. Você para de precisar que as coisas aconteçam para se sentir inteiro, porque a inteireza já está presente, independente dos resultados. E é exatamente aí, nesse paradoxo, que os resultados começam a chegar de verdade. Porque quando você não precisa desesperadamente de algo, você para de emitir os sinais que afastam esse algo. Você para de se sabotar na hora decisiva. Você para de rejeitar o que chega antes de dar a ele uma chance real. Você para de criar obstáculos inconscientes no caminho daquilo que conscientemente diz querer. Pense nas pessoas que você conhece que parecem receber bem as coisas da vida. Não as que tiveram mais sorte ou mais oportunidades, mas as que, quando algo chega, conseguem reconhecer, acolher e sustentar. Essas pessoas raramente são as mais ansiosas ou as que mais forçam. São as que têm uma qualidade de presença que as torna naturalmente receptivas. Essa qualidade não é um traço de personalidade com o qual se nasce. É o resultado de um trabalho interno que a calma torna possível. Quando você se acalma de verdade, começa a integrar as partes de você que estavam em conflito. A parte que quer
e a parte que tem medo de receber. A parte que busca e a parte que sabota. A parte que avança e a parte que recua na última hora. Esse conflito interno, enquanto não resolvido, cria uma incoerência que o mundo ao redor sente antes mesmo de você perceber. À medida que essa integração acontece, você se torna uma pessoa diferente, não externamente, mas na qualidade do que emana de você quando está presente. E então algo muda na forma como a vida responde a você, não porque você fez mais, mas porque finalmente se tornou alguém capaz de receber o que sempre foi seu. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já reconheceu o que foi dito, não como uma ideia nova, mas como algo que você de alguma forma sempre soube, mas que o ruído do dia a dia nunca deixou que você ouvisse com clareza suficiente para agir a partir disso. E esse reconhecimento já é o início de uma transformação, porque o que Jung nos mostra não é uma técnica, não é um método de 5 passos para conquistar o que você quer. É uma compreensão profunda sobre a natureza humana que muda a forma como você se relaciona consigo mesmo, com o tempo, com as pessoas e com o que a vida está tentando te oferecer. Você parou de afastar o que é seu. Você deixou de forçar o tempo da sua vida. Você começou a reconhecer o que já estava vindo. As pessoas e oportunidades certas encontraram caminho até você, e você se tornou a pessoa que naturalmente recebe. Esses não são 5 conceitos separados, são 5 faces de uma única transformação que acontece quando você finalmente para de lutar contra si mesmo. A calma não é o caminho mais fácil, é o mais honesto, porque ele exige que você olhe para dentro sem fugir do que encontra lá, que você reconheça seus padrões sem se condenar por eles, que você confie num processo que muitas vezes não oferece garantias visíveis, mas é exatamente nessa honestidade que mora o poder. Porque quando você para de gastar energia resistindo, controlando e forçando, essa energia se libera. E energia liberada, direcionada por uma psique integrada e uma mente calma, tem uma força que nenhuma quantidade de esforço ansioso consegue replicar. Então, a pergunta que fica não é se você é capaz de conquistar o que deseja. A pergunta é se você está disposto a parar de ser o obstáculo entre você e o que já é seu. Porque tudo o que é para ser seu já está se movendo na sua direção. A calma é o que permite que chegue. Você já parou para pensar por que às vezes as coisas mais importantes da sua vida chegaram justamente quando você parou de correr atrás delas? Talvez tenha sido aquele emprego que apareceu quando você finalmente se acalmou sobre sua carreira. Ou aquela pessoa especial que cruzou seu caminho no momento em que você havia feito as pazes com a solidão. Ou ainda, aquela solução perfeita para um problema que surgiu assim que você parou de se desesperar, procurando respostas. Esses não são acasos ou coincidências sortudas. São exemplos práticos de uma das descobertas mais revolucionárias de Carl Jung, um dos maiores psicólogos do século XX, sobre o funcionamento da psique humana. Jung passou décadas observando um padrão fascinante. Existe uma força invisível que parece trabalhar contra o desespero e a favor da serenidade. Quanto mais alguém se agarra desesperadamente a um resultado, mais distante ele parece ficar. Mas quando essa mesma pessoa encontra uma calma genuína, não a resignação de quem desistiu, mas a confiança de quem entendeu algo profundo sobre como a vida funciona, as coisas começam a se encaixar de forma quase mágica. É como se existisse uma inteligência organizadora que só consegue operar livremente quando paramos de interferir com nossa ansiedade e nossas tentativas obsessivas de controle. Essa descoberta muda tudo. Significa que você não precisa viver em guerra constante consigo mesmo e com o mundo. Não precisa se esgotar, tentando forçar portas que não querem se abrir. Não precisa carregar o peso de achar que tudo depende exclusivamente do seu esforço desesperado. Existe uma forma mais inteligente e harmoniosa de viver, onde você ainda age e se dedica, mas a partir de um lugar de calma e confiança. E é exatamente nesse estado que tudo o que é verdadeiramente seu consegue se revelar e chegar até você
da maneira mais natural e perfeita possível. Jung passou anos observando um padrão curioso na vida das pessoas. Aquelas que mais lutavam para conseguir algo eram frequentemente as que mais se afastavam dele. Era como se houvesse uma força invisível que respondia de forma oposta ao desespero. Quanto mais alguém se agarrava a um resultado específico, mais escorregadio ele se tornava. Não porque o universo fosse cruel ou porque a pessoa não merecesse, mas porque a própria energia do desespero criava uma interferência no processo natural das coisas. Jung percebeu que existe um ritmo próprio da vida, uma inteligência organizadora que funciona melhor quando não tentamos controlá-la obsessivamente. Pense em como você se comporta quando está desesperado por algo. Talvez seja um trabalho que você quer muito, ou alguém de quem você gostaria de se aproximar, ou mesmo uma solução para um problema que está te tirando o sono. Nesse estado, você provavelmente fica tenso, hipervigilante, analisando cada detalhe, criando estratégias elaboradas, tentando forçar situações. E quanto mais você faz isso, mais as coisas parecem complicar, as pessoas se afastam e as oportunidades evaporam. Não é má sorte nem falta de competência. É que o desespero emite uma frequência energética que repele exatamente aquilo que mais desejamos. A calma, por outro lado, funciona como um ímã natural. Quando você está genuinamente tranquilo em relação a um resultado, algo mágico acontece. Você para de interferir no processo e permite que as forças naturais da vida trabalhem a seu favor. Jung chamava isso de permitir que o self, a parte mais sábia de nós mesmos, assumisse a direção. Nesse estado você continua agindo, mas suas ações nascem de um lugar de clareza e não de ansiedade. Você se torna como um navegador experiente que sabe quando usar as velas e quando simplesmente deixar o vento conduzir o barco. E é exatamente aí que as coisas começam a fluir de forma surpreendente. Existe uma diferença profunda entre desistir e se entregar. Quando você desiste, há uma energia de derrota, de resignação amarga, como se estivesse jogando a toalha porque não aguenta mais lutar. Mas quando você se entrega, há uma sabedoria silenciosa operando. Você reconhece que existe algo maior do que seu controle consciente trabalhando na sua vida e escolhe confiar nesse processo. Jung via essa entrega não como fraqueza, mas como a maior demonstração de maturidade psicológica. É a diferença entre um nadador inexperiente que se debate desesperadamente na água e alguém experiente que sabe como flutuar e deixar que a própria água o sustente. Talvez você já tenha vivido essa experiência sem perceber. Lembre de alguma situação em que você estava lutando muito por algo, chegou a um ponto de exaustão e de repente pensou: deixa pra lá, não aguento mais me desgastar assim. E então, quase que imediatamente, a situação se resolveu de uma forma que você nunca poderia ter planejado. O emprego apareceu através de um conhecido distante. A pessoa certa chegou na sua vida quando você parou de procurar. A solução para aquele problema surgiu de um lugar totalmente inesperado. Esses não são acasos. São exemplos práticos de como a vida se reorganiza quando paramos de criar resistência. Jung entendia que nossa psique tem uma capacidade natural de atrair aquilo que é mais benéfico para nosso crescimento. Mas essa capacidade só funciona plenamente quando não estamos criando interferência com nossas preocupações excessivas e tentativas de microgerenciar cada detalhe. É como sintonizar um rádio. Quando você fica mexendo no dial com muita ansiedade, só consegue estática. Mas quando você encontra a frequência certa e para de mexer, a música flui com clareza perfeita. A calma é nossa forma de encontrar essa frequência e permanecer nela tempo suficiente para que as coisas boas possam se manifestar naturalmente. O que mais fascinava Jung era descobrir que o inconsciente humano não é apenas um depósito de memórias esquecidas ou impulsos reprimidos. Ele é, na verdade, uma fonte inesgotável de criatividade, sabedoria e soluções que nossa mente consciente ainda não conseguiu alcançar. Mas existe uma condição para acessar esse tesouro interno.
precisamos criar espaço suficiente para que ele se manifeste. E esse espaço só surge quando a mente para de tagarelar constantemente, quando a ansiedade se acalma, quando finalmente conseguimos ouvir os sussurros sutis que vêm de uma camada mais profunda da nossa consciência. É como tentar ouvir uma melodia delicada no meio de uma festa barulhenta. Impossível até que você encontre um local silencioso. Você já deve ter notado que suas melhores ideias raramente vêm quando você está se esforçando desesperadamente para encontrá-las. Elas chegam no banho, durante uma caminhada, naquele momento entre o sono e a vigília, ou quando você está fazendo algo completamente diferente. Jung percebeu que essas não são coincidências, mas sim o funcionamento natural da psique. Quando você para de pressionar sua mente consciente para produzir respostas, você permite que sua inteligência inconsciente trabalhe livremente. É como plantar uma semente e deixar que a terra faça seu trabalho. Quanto mais você escava para ver se ela está crescendo, mais você atrapalha o processo. Essa sabedoria inconsciente não se limita apenas a ideias criativas ou soluções para problemas práticos. Ela também nos orienta em direção às pessoas certas, às oportunidades mais adequadas, às decisões que estarão alinhadas com o nosso bem-estar a longo prazo. Jung chamava isso de processo de individuação, o caminho natural pelo qual nos tornamos quem realmente somos, ao invés de quem achamos que deveríamos ser. Mas, para seguir esse caminho, precisamos desenvolver a capacidade de distinguir entre os impulsos que nascem do medo e da pressão social, e aqueles que surgem da nossa essência mais autêntica. E essa distinção só é possível no silêncio interior da verdadeira calma. Uma das descobertas mais revolucionárias de Jung foi o conceito de sincronicidade. Aqueles momentos em que coincidências aparentemente impossíveis acontecem de forma tão perfeita que parecem orquestradas por uma inteligência invisível. Você pensa em alguém que não vê há anos e essa pessoa te liga no mesmo dia. Precisa de uma informação específica e ela aparece exatamente onde você menos esperava. Está passando por um dilema e encontra a resposta perfeita em um livro que caiu aberto numa página aleatória. Jung não acreditava que essas fossem apenas coincidências casuais, mas sim manifestações de uma conexão profunda entre nossa psique e o mundo ao nosso redor, uma dança sutil entre nosso mundo interior e exterior. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. As sincronicidades acontecem com muito mais frequência quando estamos em estado de calma receptiva. Quando você está agitado, preocupado ou obcecado por resultados, é como se estivesse criando uma interferência que impede essa comunicação sutil entre você e a vida. Sua atenção fica tão focada em suas preocupações internas que você perde a capacidade de notar os sinais e oportunidades que estão constantemente se apresentando ao seu redor. É como tentar ver estrelas no céu durante o dia. Elas estão lá, mas a luz do sol da sua ansiedade não permite que você as perceba. Quando você encontra a calma verdadeira, algo extraordinário acontece com sua percepção. Você se torna mais sensível aos detalhes sutis, mais capaz de captar oportunidades que antes passavam despercebidas, mais aberto para receber informações e conexões que podem transformar sua vida de formas inesperadas. Jung descobriu que as pessoas em estado de serenidade interior não apenas atraem mais sincronicidades, mas também desenvolvem uma intuição mais apurada para reconhecê-las e aproveitá-las quando elas aparecem. É como se a calma afinasse todos os seus sentidos internos, permitindo que você dance harmoniosamente com o ritmo oculto da existência. Jung percebeu que existe uma diferença fundamental entre ter calma e estar em estado de calma. Ter calma é algo que você pode fingir ou forçar temporariamente. Você respira fundo, conta até 10, tenta se acalmar através de técnicas ou distrações. Mas estar em estado de calma é algo muito mais profundo e transformador. É quando você genuinamente aceita que nem tudo precisa estar sob seu controle para que sua vida seja boa. É quando você compreende
não apenas intelectualmente, mas em um nível visceral, que existe uma inteligência maior operando através de você e ao seu redor, e que sua tarefa não é dirigir esse processo, mas colaborar com ele. Essa aceitação profunda não nasce da resignação ou da passividade, mas de uma confiança crescente na sabedoria da vida. Você começa a perceber que muitas das coisas que inicialmente pareciam problemas ou obstáculos eram, na verdade, redirecionamentos necessários que o levaram para lugares muito melhores do que você havia imaginado. Aquela demissão que pareceu uma tragédia abriu espaço para uma oportunidade ainda melhor. Aquele relacionamento que terminou permitiu que você conhecesse alguém mais compatível. Aquele plano que não deu certo revelou um caminho que você nem sabia que existia e que se mostrou perfeito para você. Quando você desenvolve essa confiança baseada em experiências reais, algo muda fundamentalmente na sua energia. Você para de emitir aquela frequência desesperada que afasta as oportunidades. Sua presença se torna mais magnética porque você não está mais tentando arrancar nada da vida. Você está aberto para receber o que ela quer lhe oferecer. As pessoas sentem essa mudança e se sentem mais atraídas para você. As situações fluem com mais naturalidade porque você não está criando resistência. E o mais interessante, você descobre que essa postura receptiva não diminui suas chances de conseguir o que quer, mas multiplica elas de formas que sua mente ansiosa nunca poderia ter planejado. Existe um conceito junguiano profundo chamado enantiodromia, que descreve como as coisas tendem a se transformar no seu oposto quando levadas ao extremo. Quando você força demais, a rigidez vira quebra. Quando você controla demais, perde completamente o controle. Quando você se apega demais a algo, isso escorrega das suas mãos. Jung observou que a vida tem essa tendência natural ao equilíbrio, e quando você vai longe demais em uma direção, forças compensatórias surgem para te trazer de volta ao centro. É por isso que as pessoas que mais se esforçam para parecer felizes, frequentemente, são as mais infelizes, e aquelas que mais lutam para ter certeza de tudo, vivem na maior incerteza. A calma funciona como um ponto de equilíbrio, onde você não precisa ir aos extremos para conseguir o que deseja. Você não precisa se esforçar desesperadamente, nem desistir completamente. Existe um meio-termo sábio, onde você age quando é apropriado agir e espera quando é apropriado esperar. Onde você se dedica sem se obseder, onde você se importa sem se desesperar. Jung entendia que esse equilíbrio não é algo que você alcança uma vez e pronto, mas uma dança constante, um ajuste fino contínuo entre fazer e ser, entre buscar e permitir, entre querer e aceitar. O mais fascinante é que quando você encontra esse ponto de equilíbrio, você descobre que pode ter seus desejos realizados sem o sofrimento que sempre achou necessário. Você pode conseguir o emprego dos sonhos sem a ansiedade paralisante. Pode encontrar o amor verdadeiro sem o desespero da solidão. Pode alcançar seus objetivos sem sacrificar sua paz interior. Jung percebeu que esse não é um estado místico reservado para alguns poucos iluminados, mas uma capacidade natural humana que todos temos e que só precisa ser lembrada e praticada. É como reaprender a andar. No início parece impossível, mas uma vez que você pega o jeito, torna-se a coisa mais natural do mundo. Talvez você esteja se perguntando, mas como exatamente eu encontro essa calma? Como paro de lutar contra a vida e começo a dançar com ela? Jung descobriu que a resposta não está em uma técnica específica ou em um método rígido, mas em uma mudança fundamental de perspectiva. Comece observando seus padrões de luta. Note quando você está forçando situações, insistindo em portas fechadas, tentando convencer alguém que não quer ser convencido. Esses são os momentos onde você pode experimentar uma pequena rendição, uma pausa, um respiro profundo antes de continuar empurrando. Não é sobre desistir, mas sobre perguntar-se: existe uma forma mais fluida de lidar com isso?
A calma verdadeira cresce gradualmente através de pequenos atos de confiança. Cada vez que você escolhe não entrar em pânico quando algo não sai como planejado, você está fortalecendo sua capacidade de permanecer centrado no meio da incerteza. Cada vez que você consegue esperar um pouco mais antes de tomar uma decisão impulsiva, você está desenvolvendo sua paciência natural. Cada vez que você escolhe acreditar que as coisas podem dar certo, mesmo sem seu controle total, você está cultivando a fé prática que Jung considerava essencial para uma vida plena. É como desenvolver um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. O interessante é que à medida que você pratica essa confiança calma, você começa a notar que a vida responde de forma diferente a você. As pessoas ficam mais dispostas a ajudar porque você não está emanando desespero. As oportunidades aparecem porque você está presente o suficiente para notá-las. As soluções surgem porque sua mente não está mais bloqueada pela ansiedade. E gradualmente você vai percebendo que aquilo que sempre foi seu por direito, a felicidade, o amor, o sucesso, a realização, não estava escondido em algum lugar distante, esperando para ser conquistado. Estava sempre ali, esperando que você parasse de procurar tão desesperadamente e permitisse que ele se revelasse naturalmente. Então aqui está a verdade que Jung passou uma vida inteira descobrindo e que pode transformar a sua. Você não precisa conquistar sua vida, você precisa permiti-la. Você não precisa forçar as portas, você precisa estar presente quando elas se abrirem. Você não precisa perseguir sua felicidade, você precisa criar espaço para que ela encontre você. Tudo o que é verdadeiramente seu já está a caminho, mas só pode chegar quando você para de criar turbulência com sua ansiedade e permite que as águas da existência se acalmem. É nessa calma que os tesouros submersos da vida finalmente podem emergir à superfície e se revelar. A ironia mais bonita de tudo isso é que quando você finalmente encontra a calma, percebe que nunca esteve realmente correndo atrás de coisas externas. O que você sempre esteve buscando era essa sensação de paz interior, de estar no lugar certo, na hora certa, de flutuar harmoniosamente no rio da vida, ao invés de lutar contra sua correnteza. E essa sensação não é um destino final que você alcança um dia. Ela é um estado de ser que você pode escolher a qualquer momento, não importa quais sejam suas circunstâncias externas. Jung nos ensinou que o paraíso não é um lugar para onde vamos, mas um estado de consciência que podemos habitar aqui e agora. E talvez, enquanto você ouve essas palavras, já possa sentir um pequeno relaxamento acontecendo dentro de você. Talvez seus ombros tenham baixado um pouco, sua respiração tenha ficado mais profunda e uma parte de você tenha suspirado de alívio ao perceber que não precisa carregar o peso do mundo sozinho. Esse é o primeiro sinal de que a calma já está começando a operar em sua vida. E tudo o que é para ser seu, tudo o que sua alma mais deseja e merece, já está se movendo em sua direção. Você só precisa permanecer aberto, confiante e sereno o suficiente para recebê-lo quando ele chegar. Porque ele certamente chegará.